Então, começou a gravação. Bom dia a todas e todos. Hoje é o nosso último webinar da série do Laboratório de Estudos de Educação Superior sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no ensino superior. Hoje a gente tem o prazer de ter conosco a Fernanda Leal, para falar sobre a internacionalização da educação superior em tempos da pandemia da Covid-19 para as universidades públicas brasileiras. A Fernanda é doutora em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com doutorado sanduíche no Center for International Higher Education do Boston College. Ela é secretária executiva na Universidade Federal de Santa Catarina e autora do blog Internacionalização Invertida, junto à Ibero-América Social, revista Rede de Estudos Sociais. Então, Fernanda, seja bem-vinda. Te passo a palavra. Você pode fazer a sua apresentação e no final a gente vai fazer o debate. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Maria. Obrigada pelo convite ao laboratório, à Unicamp. Então, como a Ana falou, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre internacionalização da educação superior, que é a minha área de pesquisa. Eu sou uma recém-doutora, finalizei meu doutorado em março deste ano. E logo depois começou todo esse contexto da pandemia. E desde então eu tenho tentado refletir sobre esse fenômeno da internacionalização, também considerando o contexto no qual nós estamos inseridos. Eu vou dar início à apresentação, vou compartilhar minha tela. E se vocês tiverem questionamentos, dúvidas, vocês já podem colocando ali na barra de conversa e aí depois a gente conversa sobre. Beleza. Então tá, gente, para a gente conversar hoje, eu estabeleci uma agenda de trabalho, claro que a gente não tem muito tempo, né, mas vou tentar passar pelo menos brevemente por todos os pontos. Primeiro, a minha ideia é apresentar para vocês os pressupostos epistemológicos e teóricos que estão por trás da minha pesquisa em internacionalização da educação superior e que, consequentemente, vão embasar o entendimento que eu tenho desse fenômeno no contexto da pandemia. Depois eu apresento a universidade como uma instituição que, ao longo da história, tem sido produtora, reprodutora, cúmplice do que a gente chama de hierarquias coloniais. Depois eu apresento um breve contexto da educação superior pública brasileira, ou seja, o momento que nós estamos vivendo agora, especialmente a partir de 2019, com uma nova gestão no governo federal. No quarto item, eu apresento sobre o que eu chamo de imaginário global, dominante na internacionalização da educação superior brasileira. E aí, no quinto, sim, eu abordo a internacionalização no contexto da Covid-19. Então, em relação aos pressupostos epistemológicos, teóricos, eu parto do pressuposto de que qualquer crítica feita à internacionalização da educação superior, ela tem mais profundidade quando ela está inserida na história colonial, ou seja, quando ela tem uma perspectiva histórica que deixa de considerar a internacionalização simplesmente como esse fenômeno que emergiu a partir dos anos 2000 e que tem influenciado as universidades, os sistemas de educação superior, os pesquisadores, mas que, no entanto, se coloca de uma forma bastante isolada, né? Vinculada à globalização, mas geralmente sem deixar de considerar toda a história, né, da própria universidade e até chegar a essa ideia de internacionalização como a entendemos hoje. Então, esse é um pressuposto essencial. A minha epistemologia para o desenvolvimento, pelo menos da maioria dos meus estudos de internacionalização, os que são mais teóricos, é a ideia de modernidade e decolonialidade, principalmente na corrente de um grupo de teóricos latino-americanos, que se embasam principalmente no conceito de colonialidade do poder, que leva à colonialidade do saber e do ser. Então, é uma oposição à retórica enviesada que naturaliza a modernidade ou a globalização como um processo universal. Em vez de olhar de uma perspectiva mais funcionalista, mais positivista, eu acabo olhando para o que Minolo chama da fase oculta e do lado mais sombrio da modernidade. Então, eu olho para aquele complexo de relações que fica por trás dos relatos parciais de felicidade, de progresso e de salvação. E aí, como consequência, né, dada toda essa epistemologia, eu enxergo também a pandemia da Covid-19 como imersa nessa longa trajetória do sistema mundial capitalista.
Então, olhar para a universidade como essa instituição que foi produtora, reprodutora e cúmplice dessas hierarquias coloniais da produção de um padrão de poder colonial, parto do pressuposto de que as interpretações dominantes de determinada época, elas facilitam, elas possibilitam, elas legitimam as transformações sociais que são conduzidas pelos grupos hegemônicos. Ou seja, o conhecimento, a epistemologia, ela molda a materialidade do mundo. Então, foi nesse sentido que o capitalismo, ao longo da história, conseguiu se expandir. Ele teve uma legitimação do conhecimento da ciência moderna e que é muito embasada numa dicotomia cartesiana. E, ao mesmo tempo, a universidade ela tem uma autoridade epistemológica em relação a outras instituições, a outros sujeitos que detêm outros tipos de conhecimento, além do conhecimento acadêmico, científico, tradicional. Então, a universidade ela acaba definindo quais histórias intelectuais são válidas, são dignas de disseminação. E aí, o argumento é de que ainda hoje, muito embora as universidades elas tenham sido criadas ali num contexto de colonização, etc., ainda hoje, o modelo acadêmico dominante ele segue critérios que acabam reproduzindo e justificando hierarquias. A perspectiva científica dominante ela é bastante eurocentrada, ela parte do pressuposto de que aquilo que diz respeito a uma parte do mundo vale para todo o resto, né? É a ideia de universalização. E aqui no sul global, a universidade ela foi moldada por esse norte global hegemônico, né? Ela foi criada com esse propósito de expandir a lógica totalizadora de dominação. E ainda hoje existem diversas outras formas pelas quais essa lógica expansiva de dominação do capitalismo ela continua sendo desenvolvida, e aí eu argumento que, inclusive, a internacionalização da educação superior é uma delas. Hoje em dia é muito mais subjetivo do que objetivo. E no que diz respeito ao contexto atual da educação superior brasileira, é aquilo que nós temos vivido, né? Nós que estamos inseridos nas universidades brasileiras podemos fazer referência a diversos eventos que têm acontecido desde do início de uma gestão de extrema-direita no Brasil, né? E as universidades públicas brasileiras, elas são ambientes que são hoje altamente pluralísticos, que são confrontados por uma série de ordens normativas, que são constituídas por mais de uma lógica cultural, e, como consequência, elas são altamente complexas, né? Principalmente a gestão universitária é muito difícil de fazer, porque existem diferentes prescrições para a ação, ao mesmo tempo que as universidades elas estão inseridas num contexto local, num contexto nacional, obedecem as políticas nacionais, também existem diversos fatores internacionais que as influenciam e que faz com que diferentes prescrições para a ação existam, de modo que a gestão universitária fica muito complexa de ser desenvolvida. Então, de forma muito geral, o que nós temos aqui no nosso contexto da educação superior pública brasileira é uma história bastante elitista, né, que começa a mudar um pouco em 2007, principalmente com o programa Reúne no contexto das universidades federais, né, e começa esse processo de expansão e de democratização da universidade pública brasileira, que ainda hoje representa cerca de 12% do sistema nacional, mas que teve esse processo de expansão e hoje comporta muito mais alunos, muito mais campi nos interiores, e também uma população estudantil muito mais diversa, né, do que sempre foi historicamente, que também é causada pelas ações afirmativas que hoje estão em vigor. Então, nós estávamos nesse processo, né, até 2018, ali mais ou menos pelos últimos 10 anos, e aí, a partir de 2019, a gente entra num contexto de muita incerteza e de muita controvérsia nesse contexto da educação superior pública brasileira. Então, eu pontuei aqui alguns fatos, né, mas que poderíamos fazer referência a diversos eventos evidenciados desde então. Então, uma delas é a questão da instabilidade na gestão do MEC, né? Tivemos diversos ministros da educação superior, alguns bastante controversos, polêmicos. Um ataque geral do próprio governo às humanidades, uma descredibilidade da universidade pública, que também vem com uma questão mundial
mais ampla de negacionismo, terraplanismo, uma descredibilidade da ciência no geral. Né? Nós tivemos a proposição do Futurice para as universidades públicas federais brasileiras, que foi uma proposta neoliberal voltada à autonomia financeira e à intensificação de mecanismo de controle da produção nas universidades federais. Essa proposta ela foi amplamente rejeitada pelas instituições, mas ela segue ali, de vez em quando tem alguma lei, alguma coisa relacionada ao Futurice que é publicada, né, algum decreto, e que a gente tem que ficar atento, porque a qualquer momento a gente pode se surpreender. Né? E também uma questão de cortes orçamentários sucessivos para as universidades públicas, principalmente federais, que são aquelas nas quais o Ministério da Educação tem mais poder de influência. E também na ciência, né, na tecnologia de forma geral, na CAPES, no CNPq, que são as provedoras das bolsas de pós-graduação, por exemplo. E aí até coloquei aqui que para 2021 existe uma previsão de redução de mais 18%, cerca de R$1 bilhão, para as despesas discricionárias das universidades federais em 2021. Então, pagamentos, investimentos, auxílios estudantis, em princípio, estão bastante comprometidos. E, finalmente, né, no contexto atual, a gente evidencia diversas ameaças à autonomia universitária, que inclui intervenções nas escolhas para reitor e também questão como a definição de retorno nas aulas presenciais. Né? Até há 2 semanas, mais ou menos, houve a publicação de um decreto falando que as universidades federais deveriam voltar ao formato presencial a partir de 1º de janeiro. E essa decisão foi recebida de forma bastante complicada pelas universidades, pelos reitores, que se posicionaram contrários, né? Porque muitos deles já tinham definido que só retornariam ao contexto presencial quando houvesse vacina, enfim. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho, ficou definido que o retorno, em princípio, seria maio de 2021. E aí o governo foi lá e falou que seria janeiro, daí ele teve que revogar o decreto, aí depois publicou outro falando que seria março, mas assim, no decreto sem mencionar, sem fazer nenhum vínculo do retorno com a existência da vacina, sem mencionar quais são os protocolos que devem ser seguidos. Então, uma questão bastante complexa, né, a questão das ameaças à autonomia universitária. A questão dos reitores, né, a gente tem visto que, historicamente, né, uma questão de tradição, as comunidades internas das universidades escolhem seus reitores. No entanto, desde então, o presidente ele tem interferido, né? Muitas vezes ele escolhe a pessoa que não foi eleita como primeiro colocado nessas eleições internas. Então, esse contexto, né, está bastante evidente, assim, essa questão da autonomia, da ameaça à autonomia universitária. E aí também, né, tratando desse contexto atual da educação superior pública brasileira, então, ali a partir de março, nós temos a questão da pandemia do Covid-19, né, que pegou todo mundo de surpresa, que influenciou a vida de todo mundo, e que as universidades públicas brasileiras tiveram que encontrar formas de se adaptar a esse contexto. Algumas pessoas têm argumentado, inclusive reitores de universidades renomadas, como da própria Unicamp, o ex-reitor da Federal do Rio de Janeiro, o atual reitor da USP, eles têm argumentado que esse atual contexto, como a universidade tem sido muito importante na luta contra a Covid-19, tem levado a uma possível reversão dessa crise de legitimidade que a universidade pública está enfrentando perante a sociedade brasileira, né? E essa crise de legitimidade, eu entendo que ela existe por 2 motivos. O primeiro deles é o histórico elitista que essas universidades têm, que fez com que, ao longo do tempo, essa instituição ficasse muito longe da sociedade na qual ela se integra. E também, desde ali de 2019, por uma atuação assim, mais forte do governo, né, nessa deslegitimação, como eu já mencionei anteriormente. No entanto, né, essas universidades, elas de fato, elas são responsáveis pela vasta maioria da pesquisa no país, embora elas representem 12% do Sistema Nacional de Educação Superior, elas são responsáveis por 95% da produção científica.
E, como Roberto Lehrer argumenta, elas têm servido como um contraponto a esse negacionismo da gravidade do vírus e a ideia de ciência como ficção verbal. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, nos quais das coisas em que as universidades têm atuado, além da pesquisa diretamente relacionada à Covid-19, tem a questão da fabricação de equipamentos de proteção, o atendimento aos hospitais universitários, o apoio profissional aos órgãos do poder público, consultorias, né, para governos locais e para outras organizações para minimizar os efeitos da pandemia na economia, além das diversas atividades de extensão para as comunidades locais. E agora, tratando um pouco da internacionalização da educação superior, que é o meu fenômeno, né, de pesquisa, o que a gente evidencia no Brasil, ali entre 2008 e 2011, quando se começou a falar em internacionalização da educação superior aqui no Brasil, é que as ações de internacionalização, elas já ocorriam, na verdade, elas sempre ocorreram, né, até pela forma como a educação superior no Brasil foi construída, mas as ações de internacionalização, elas aconteciam muito de forma individualizada, geralmente um pesquisador de determinado departamento foi fazer um estágio doutoral no exterior, voltou, estabeleceu um convênio na universidade. Então, as coisas aconteceram muito de forma individual pelos pesquisadores, pelos laboratórios de pesquisa, e não a partir de uma gestão central da universidade ou do próprio governo federal. Muito embora o governo federal tenha programas de internacionalização já há vários tempos, a exemplo do Programa Estudante Convênio de Graduação, PEPG, mas não eram programas categorizados como programas de internacionalização. E aí, a partir de 2012, a gente observa que a internacionalização ela adquire conotações mais expressivas no Brasil, né? O governo federal passa a usar esse termo, ele passa a criar programas voltados para essa finalidade, e as administrações centrais das universidades públicas, elas também passam a se constituir como agentes que fomentam e que também direcionam o processo. Então, a internacionalização, ela ganha intencionalidade, ela ganha abrangência, ela deixa de se referir exclusivamente às questões de ensino e de pesquisa, né? Passa a olhar para a universidade como instituição, e o discurso passa a ser de que a internacionalização necessita alcançar toda a universidade e passa a ser considerado um valor e uma estratégia das instituições públicas. Tem 3 programas principais do governo federal brasileiro, além de diversos outros que sempre existiram, como doutorado sanduíche no exterior, não sempre, mas que já existem há bastante tempo, mas 3 programas especificamente voltados para a internacionalização a partir de 2012, que são Ciências Sem Fronteiras, o Idioma Sem Fronteiras e o CAPS-Print. Tem um estudo que foi feito recentemente pelo professor Marcelo Nobel, comigo, a professora Manolita Lima e o Ivor, foi publicado recentemente, e que a gente analisa justamente as características, os dados desses 3 programas, e a gente chega à conclusão que a internacionalização da educação superior no Brasil ela tem se consolidado, da perspectiva do governo federal, de forma bastante hegemônica, em consonância com a perspectiva mundial dominante. A gente argumenta que o Ciências Sem Fronteiras, ele legitima a ideia do fluxo de mobilidade estudantil sul-norte. O Idioma Sem Fronteiras, ele legitima o inglês como o idioma da internacionalização, e o CAPS-Print, ele legitima a ideia de concorrência, de competitividade entre universidades, entre programas de pós-graduação, entre pesquisadores, entre estudantes, enfim. Então, aqui, na minha tese doutoral, eu analiso os discursos institucionais de internacionalização no Brasil. Eu parto de uma universidade pública federal, a Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho, e dela eu expando para outros programas e outras instituições no Brasil. Então, eu analiso principalmente a UFSC, o programa CAPS-Print, e daí o discurso da CAPES, né, para internacionalização, a FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Educação Superior no Brasil, e além de outros programas e atores nacionais e transnacionais que têm um alto poder discursivo nos rumos da internacionalização dessa instituição. Então, tem o Ciências Sem Fronteiras, o Idioma Sem Fronteiras, o Academic Council of Education, Association of International Educators. Essas duas são 2 associações de educação superior internacional dos Estados Unidos. O British Council, a Comissão Fulbright, o Banco Mundial e os conceitos teóricos de internacionalização
do norte global. Então, é daí que vem toda a ideia de internacionalização presente nos programas do governo federal e também nas instituições públicas brasileiras. E também na minha tese eu chego a 5 categorias para explicar, né, como que os discursos dominantes de internacionalização têm se configurado no país. E aí essas categorias eu chamo de internacionalização como imperativo e bem condicional, internacionalização como meio para determinações exteriores, que é quando eu olho de onde que vem o discurso de internacionalização no Brasil, exclusivamente em English, of course. Essa até é a fala de uma pessoa entrevistada, que mostra como o inglês tem sido, de fato, a língua franca da internacionalização. Internacionalização como meio para a diferenciação e a condição concorrencial generalizada, internacionalização como meio para a difusão de retóricas modernas coloniais. Eu não vou entrar aqui em detalhe em cada uma delas por conta do tempo, mas, em essência, juntas, essas categorias mostram que a ideia de internacionalização da educação superior, que tem sido enfatizada pelos discursos político e acadêmico dominantes no Brasil, ela se encontra imersa no que nós chamamos de uma matriz cultural de poder colonial. Ela avança a partir de um imaginário global dominante que reforça geografias desiguais de poder, de saber e de ser. E só para mostrar como, principalmente agora no contexto da pandemia, em que muitas ações são feitas sem que a gente consiga acompanhar tão de perto, ou que seja divulgado de forma bastante estratégica, houve ontem, né, o lançamento do edital Internacionalização e Políticas Linguísticas do Ministério da Educação. Aqui é uma foto do documento que foi enviado aos dirigentes das instituições federais de educação superior, e é um programa que fala aqui que busca unir a ideia de internacionalização em casa e o aprimoramento de políticas linguísticas nas instituições por meio do intercâmbio de conhecimentos com o Reino Unido. Então, o British Council, que é uma das organizações que eu estudei na tese, e que é um ator que tem influenciado bastante aqui a política linguística, a ideia de internacionalização da educação superior no Brasil. Agora existe esse convênio direto com o Ministério da Educação, né, aqui nesse programa chamado English Language Learning, que fica bem claro, e English Language Teaching, que fica bem claro, né, qual é o idioma privilegiado, muito embora os discursos sejam de que a internacionalização visa ter uma perspectiva multicultural e multilinguística. Na prática, os programas que se efetivam, que se concretizam, eles são todos voltados ao inglês. Então, só um exemplo, né, de programa nessa perspectiva que está sendo desenvolvido agora. Então, o que eu observo na questão da internacionalização da educação superior pública brasileira é que, à medida que essa ideia de internacionalização ela tem se institucionalizado nas universidades, principalmente as públicas brasileiras, no próprio governo federal, esse processo ele tem se tornado mais reducionista e mais hegemônico. Então, muito em conformidade com as visões e com os interesses do núcleo do sistema mundial. E somente aquelas práticas eurocentradas recebem esse status de internacional e usufruem de plena dignidade para ocupar o espaço da internacionalização na universidade. Muito embora as universidades sejam muito diversas e contemplem diversos programas que têm uma perspectiva multicultural, multilinguística, que poderiam ser enquadrados como internacionalização, eles não são. Aquilo que geralmente é chamado de internacionalização é o uso do inglês no ensino, na pesquisa e na administração, a publicação de artigos em journals indexados, a mudança curricular para atender às expectativas do mercado mundial capitalista, a atração de estudantes e de pesquisadores de universidades de classe mundial, parceria com instituições universitárias que estão bem posicionadas nos rankings, e uso da ideia de cooperação regional e de cooperação sul-sul para fins de próprio reconhecimento como líder internacional. Isso foi bastante evidente na minha pesquisa de tese. Eu evidenciei como, ao longo dos últimos anos, tem se falado na necessidade de fazer cooperação sul-sul, de fazer cooperação regional aqui na América Latina, só que, geralmente, é com a ideia de o Brasil ou da universidade específica
ser uma espécie de líder, assim, uma forma, na verdade, não para cooperação, mas para competição, né? Uma perspectiva de vantagem competitiva individual. Então, no geral, essa ideia de internacionalização da educação superior, que tem se consolidado no sistema público brasileiro, ela tem esse propósito mais amplo de levar ao alcance de altos níveis de reputação. Ela não é uma perspectiva cooperativa, como muitos discursos falam. E aí, finalmente, a ideia, né, da internacionalização no contexto da pandemia da Covid-19, né, como que fica? E aí, o meu argumento é que esse contexto pode levar a novos horizontes de possibilidades. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, num livro recém-publicado chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, ele coloca em questionamento quais situações, as de normalidade ou as de crise, mais bem possibilitam conhecer a natureza, a realidade de uma determinada instituição. Especificamente tratando da pandemia da Covid-19, ele fala que potenciais conhecimentos decorrem da pandemia do coronavírus, né? Ele olha para as instituições e ele observa que aquelas que estão totalmente sujeitadas à lógica instrumental do capital, elas não têm conseguido responder, né, a questão dessa emergência e as diversas outras situações de crise. E aí ele também observa, né, situando essa pandemia atual numa perspectiva mais longa, né, ele coloca assim, ele fala sobre os situados ao sul da quarentena, né, porque muito embora seja uma questão atual, sem precedentes, é uma pandemia com efeitos marcados pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado, porque aqueles que são mais vulneráveis, né, ao que tem acontecido agora, são aqueles que foram historicamente colocados de lado, né? Então ele faz essa analogia que eu acho bastante interessante. Então, né, partindo desse argumento que essas instituições exclusivamente sujeitadas à lógica instrumental do capital, elas não têm conseguido responder à crise atual e provavelmente não vão conseguir responder a outras situações de emergência, nos faz pensar que esse é um momento importante para refletirmos sobre a natureza, né, da instituição universitária pública brasileira, para que possamos vislumbrar outros horizontes de possibilidades, incluindo as concepções e as práticas de internacionalização da educação superior, como temos feito até aqui. Bom, e aí, então, desde o início da pandemia, se observa que muitos debates têm sido promovidos em relação à internacionalização. Diversas universidades, diversos pesquisadores têm promovido seminários a respeito. Eu tenho acompanhado diversos deles, acredito que vocês também. E aí depois é legal até a gente trazer para debate para ver se a gente tem a mesma percepção. Mas o que eu evidencio é que a internacionalização da educação superior, ela segue nesse contexto de Covid-19, sendo sempre colocada com uma conotação positiva, prescritiva, ou seja, as questões mais complexas, dicotômicas da internacionalização, elas não são endereçadas tanto quanto deveriam, né? E também como um fenômeno inevitável, irreversível e que deve acontecer a qualquer custo. Então, esse é o discurso dominante em torno da internacionalização da educação superior no contexto da pandemia. No entanto, a gente não observa questionamentos sobre as práticas que vieram acontecido que vem acontecido desde até então, né? E sobre questões estruturais. Então, parece assim, a internacionalização ela é algo que deve acontecer. Temos que encontrar formas, né, de permitir que os nossos estudantes, pesquisadores, enfim, que as nossas universidades continuem internacionalizando, só que não se questiona que tipo de internacionalização é esse, né? Então não parece assim não parece que a pandemia, essa crise estrutural da pandemia tem levado essas pessoas a pensarem, né, numa nova perspectiva realmente de internacionalização. E com isso, a gente observa que existe pouco espaço para debate sobre responsabilidades éticas, sobre o que internacionalização é, ou sobre o que internacionalização pode ser, inclusive em contextos de crise como o atual. As críticas à internacionalização, eu tenho chamado de críticas eurocentradas da modernidade, em sua vasta maioria.
porque as expectativas, os objetivos, as soluções para os problemas da internacionalização, eles continuam imersos numa agenda que é eurocentrada e que é projetada universalmente. Né? Então, se fala muito, por exemplo, no retorno das coisas como elas eram, como se no passado, como se o passado da internacionalização da educação superior tivesse sido de fato cooperativo, como se as questões de competição não tivessem sempre dado base, né, para toda a internacionalização que a gente tem hoje. Então, esse retorno das coisas como eram, elas acabam determinando o que é válido, o que é desejável e o que é possível, e acabam obscurecendo o passado e o presente coloniais da universidade. Então, eu argumento sobre a necessidade da ampliação do horizonte epistemológico em que a internacionalização está inserida, né, e que a gente deve se distanciar dessas promessas de progresso, de felicidade e de salvação que têm estado em torno da internacionalização. Então, a gente parte geralmente da ideia de que a internacionalização é algo bom, né, e que deve acontecer, sem questionar o tipo de internacionalização que está sendo feita, e sem desvincular dessa ideia, né, de progresso, de desenvolvimento. Então, a gente precisa realmente mudar essa perspectiva que é dominante. E aí também argumento, né, que essa universidade que é totalmente sujeitada a essa lógica produtivista do capital, que se distancia da sua autonomia, e aí a autonomia que seria uma autonomia condicionada à sociedade, porque senão vira Torre de Marfim, e distanciada da sua função social, por exemplo, por vias da extensão, não consegue contribuir efetivamente com os assuntos relevantes da sociedade em que se integra. Então, eu argumento em favor do fortalecimento do vínculo entre internacionalização e extensão universitária, mais uma extensão universitária em sentido amplo, né, que vincula, né, que vincula o ensino e a pesquisa, né, e que transforma nessas práticas a partir de um diálogo de saberes científicos e populares. E, por fim, eu coloco que à medida que o coronavírus demonstra a fragilidade da economia capitalista, dada a sua imersão na longa trajetória desse sistema, o combate aos seus efeitos discriminatórios deve se dar também por meio de ações que visem a transformar a realidade, incluindo a realidade das próprias instituições designadas a atuar no seu combate, como as instituições universitárias. Eu fiz uma entrevista com a professora Crystal George Mwang, que ela é uma pessoa que tem estudado a internacionalização dessa perspectiva mais crítica, mais decolonial. E aí uma das perguntas que eu faço para ela é justamente como fica a internacionalização no contexto dessa pandemia, né? Então ela tem um olhar bastante parecido com o meu, assim, no sentido de que ela entende sobre a necessidade de mudanças estruturais nas concepções e nas práticas de internacionalização, porque é um momento que pede por transformações estruturais na forma como vivemos, né? E aí, bom, está traduzido aqui, não está perfeito, mas ela fala assim: para a internacionalização, esse é um momento crítico. Tudo o que está acontecendo nos força a nos engajar na internacionalização de maneiras diferentes do que antes. Se pudermos realmente ser intencionais, acredito que esse momento pode se traduzir em uma abordagem mais ponderada e crítica. Infelizmente, novamente, às vezes as pessoas são muito rápidas para simplesmente continuar sem realmente pensar sobre isso, mas é um momento realmente crítico. Então, eu percebo que ela fala justamente de como começou a pandemia e, de repente, as pessoas começam a procurar por outras formas de internacionalizar. Então, precisamos internacionalizar, precisamos fazer a internacionalização acontecer nas nossas universidades, sem realmente refletir, né, sobre o que pode ser feito em termos de internacionalização e o que a internacionalização pode contribuir não só para esse contexto atual da Covid-19, mas também para transformações estruturais na nossa sociedade. É isso, e aí agora eu abro para comentários e dúvidas. Deixa eu parar aqui de... Obrigada, Fernanda. Minha tela. A Vanessa gostaria de perguntar. Vanessa. Bom dia, me ouvem? Sim, Vanessa, pode falar. Sim.
Tá, queria primeiramente agradecer a Fernanda por compartilhar um pouco da trajetória dela, né, que tem se mostrado também uma grande contribuição para quem está estudando a internacionalização da educação superior neste momento. A minha pergunta é em relação às possibilidades que nós temos de desenvolver uma outra internacionalização a partir do contexto da pandemia, pautada nas relações Sul-Sul, né? Eu acho que isso você poderia explorar um pouquinho mais agora, a partir das suas pesquisas, Fernanda, porque se a gente pensar, a CRES 2018, ela aponta, né, para o direcionamento, então, para a próxima década no nosso continente, é para que a gente fortaleça uma internacionalização a partir das nossas semelhanças regionais, da valorização do conhecimento, dos saberes regionais, e durante a pandemia, e depois da pandemia, né, com aquele cenário que você nos aponta, nós teremos diminuição de recursos, dificuldades, principalmente do governo federal, em desenvolver grandes programas que potencializem a internacionalização, ainda que numa perspectiva muito limitada, porque as 36 universidades do PRINT sequer vão se tornar hubs de internacionalização no contexto nacional e ajudar as universidades do seu entorno a também potencializarem estratégias. Mas se a gente fosse pensar nessa internacionalização Sul-Sul, ela é uma possibilidade de uma crítica a essa internacionalização hegemônica e dominante? Então, Vanessa, obrigada pela tua pergunta. Eu penso que isso é um ponto bastante importante e que eu abordo também. Eu tenho feito trabalhos especificamente voltados para a ideia de cooperação Sul-Sul. Na verdade, eu prefiro chamar de relações Sul-Sul, porque eu penso que a ideia de cooperação ela está muito vinculada à ideia de trocas recíprocas, igualitárias, e não necessariamente porque tem um vínculo Sul-Sul que socorra. Então, eu acho que essa visão realista ela é bastante importante, e é isso que eu tenho argumentado nos meus trabalhos. Tem um programa que ele é categorizado como de cooperação Sul-Sul, porque ele envolve os países do Sul, né? Mas aí esse Sul também a gente tem que questionar qual a ideia de Sul que nós temos. Mas o programa Estudante Convênio de Graduação, assim, eu acho que ele é um exemplo de programa que é categorizado como Sul-Sul. No entanto, quando a gente olha para as características, para as práticas desse programa, a gente evidencia, por exemplo, que o Brasil estabelece a totalidade da agenda. Então, isso não é cooperação. Assim, deveria ter uma participação muito mais ativa dos programas e dos sujeitos, além de diversas outras práticas que mostrem que, embora esse programa seja importante, que cumpra com um papel social, que contribua com o desenvolvimento dos países do chamado Sul, ele tem características que não fazem dele um programa totalmente cooperativo, como eles propõem. Então, eu acho que essa perspectiva é bastante importante de a gente ter em mente, assim, e como eu coloquei ali em um dos slides, o que eu observei na Universidade Federal de Santa Catarina é que essa ideia de cooperação Sul-Sul ou de cooperação regional na América Latina, ela tem sido cada vez mais usada como uma forma para o próprio prestígio individual da universidade, para que a própria universidade brasileira seja uma liderança na América Latina. Então, quando a gente olha para isso também, a gente também vê uma perspectiva de competitividade, né? Existe uma associação, a Associação de Universidades Grupo Montevidéu. É uma instituição que ela foi criada já há quase 30 anos. Ela foi criada no início dos anos 90 pelas próprias universidades públicas, então, num exercício de autonomia, né, dessas instituições, porque os governos de toda a América Latina, eles eram mais de direita ali nos anos 90, eles estavam todos tirando os recursos das universidades públicas, então as próprias universidades se juntaram e criaram essa associação em defesa da universidade pública. Então esse é o ideal dessa associação. No entanto, também nesse contexto a gente observa que diversas universidades brasileiras que fazem parte dessa associação e que tem direcionado a agenda dessa associação, tem feito com que a essência da UGM mude. Então, hoje em dia, a UGM está muito mais voltada para essa ideia de internacionalização hegemônica. Eu não diria muito mais, porque ela contempla diversas ações
que essas ações pequenas, elas ainda têm um caráter bastante não hegemônico, se não contra-hegemônico, pelo menos não hegemônico. No entanto, a essência da associação cada vez mais tem se vinculado a uma perspectiva hegemônica, porque as forças, elas são muito evidentes agora, né? E a ideia de internacionalização dominante, ela é muito hegemônica. Então, assim, eu penso que as relações Sul-Sul, ou a cooperação Sul-Sul, ela é um objeto muito importante de estudo. A gente tem que olhar realmente para essas relações e ver o que a gente consegue tirar delas, que seja realmente, que forme uma base para a gente pensar em uma outra internacionalização da educação superior. Mas a gente não pode pressupor que só porque a relação Sul-Sul é uma outra forma de internacionalização, entende? Porque, no final das contas, são relações e diversos interesses emergem, né, daquelas relações. Então, acho que esse é um ponto importante de considerar. Eu tenho feito estudos sobre a UNILA e a UNILAB, principalmente com a professora Manolita Lima, da ESPM em São Paulo, e a gente tem evidenciado, assim, o quanto, de fato, muito embora a criação dessas universidades, elas, muito embora estejam vinculadas a uma outra ideia de internacionalização, porque se vincula com os países africanos de língua portuguesa ou com os países latino-americanos, então tem essa ideia de integração do Sul, o projeto do governo federal, na verdade, ele teve inserido uma perspectiva bastante econômica, assim, era uma outra visão, mas, assim, em essência, estruturalmente é isso. No entanto, não dá para dizer que no interior dessas instituições não aconteçam diversas ações que sejam, de fato, não hegemônicas, né? Então, assim, os próprios sujeitos que fazem parte daquelas universidades, né? Os estudantes internacionais não são os estudantes internacionais dos Estados Unidos, da Europa, mas são pessoas que estão pensando a partir da sua própria realidade e que fazem com que outras ideias apareçam no contexto universitário, né? Então, que a tendência é que a universidade deixe de ser cada vez mais colonizada, né? Se essas pessoas estão lá no interior dessas universidades pensando, né, nos seus próprios contextos, dos seus países, enfim. Então, eu penso assim que é tudo muito híbrido, sabe? Que a gente realmente tem que olhar para a cooperação Sul-Sul como um fenômeno de pesquisa que a gente quer entender, e não partir do pressuposto de que é necessariamente algo cooperativo. Não sei se eu te respondi, mas fica à vontade para... Tenho interesse nas pesquisas sobre a UNILA, eu sou técnica em assuntos educacionais lá. Ah, que legal, então. Uhum. Bacana. O Ivor, que foi orientando da professora Manolita, ele fez a tese dele sobre a UNILA, depois a gente pode conversar mais. Legal. Agora, a Ana Maria Jimenez, que fez o primeiro webinar dessa série, tem uma questão. Ana, você quer colocar? Posso colocar. Oi, Fernanda. Oi. Obrigada pela palestra. Eu acredito que já li um artigo seu no site da Universidade News Global University. E a pergunta que eu tenho, eu não sei, eu acho que eu entendi errado. Você fala bastante, ou pelo menos nessa sua fala aqui agora, você fala bastante da internacionalização como esse movimento de envio, né? De envio de estudantes. Mas você tem se debruçado também nesse movimento contrário de internacionalizar, trazendo estudantes estrangeiros para as universidades brasileiras? Não, eu penso que a mobilidade, Ana, é uma das dimensões da internacionalização, né? Mas, na verdade, a minha pesquisa ela não é sobre isso especificamente. Eu tenho tratado da internacionalização muito mais de uma perspectiva epistemológica, olhando o que está por trás dos discursos de internacionalização, não simplesmente concebendo internacionalização como mobilidade. E outra questão que é uma viagem minha também, quando a gente fala em cooperação Sul-Sul, eu penso até mais longe, né? A tradição de você querer, via de regra, se aliar aos países de língua inglesa, obviamente. Se a gente pensar, obviamente, não dá para
para deixar de considerar isso, que muitos desses países são centros de excelência internacional, obviamente são, mas também a questão com países africanos ou países asiáticos. Mas eu também penso, quando você pensa na internacionalização sul-sul, não que eu seja contra, não é nada disso, eu acho que tem que acontecer sim, esse movimento também muito dentro da sua própria região, não acaba reproduzindo também essa lógica muito fechada. Corre-se o risco de ficar dentro dessa lógica muito fechada, discutindo os mesmos assuntos, não acabaria também correndo o risco de um círculo vicioso? Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, muito relevante. Eu reflito bastante sobre ela, Ana. E assim, veja como a gente acaba indo sempre para as dicotomias, né? A gente acaba pensando uma coisa ou outra, assim, e isso é tão eurocentrado, é tão característico dessa perspectiva moderna colonial, e eu não acho que a gente deva fazer simplesmente cooperação sul-sul, que a gente deva simplesmente se relacionar com os países do sul. Isso seria um isolacionismo, não sei se nacionalismo, mas enfim, seria algo que é próprio, assim, do Estado-nação e que não é esse tipo de internacionalização que eu acho que a gente deve buscar. Até compartilhando uma experiência pessoal, né? Muita gente, ou pelo menos algumas pessoas me perguntaram por que eu optei de ir para os Estados Unidos no meu doutorado de sanduíche, né? Considerando que eu faço pesquisa crítica e internacionalização e que eu olho justamente para essas contradições e para esses dilemas, incluindo uma crítica a ida de pesquisadores para os centros do sistema mundial, né? No entanto, justamente pensando nisso que você falou, assim, porque se eu não fosse para lá, primeiro, eu não teria argumento, né? Tipo, eu fiquei 2 anos lá acompanhando os discursos, então seria muito difícil eu falar de uma realidade que eu não vivi, né? E segundo, porque eu também levei uma perspectiva própria do sul global, que se eu ficasse só aqui, realmente também a gente poderia ficar só nesse ciclo. Então, também vejo como uma forma de a gente levar as nossas perspectivas. O problema dessas relações é que existe questões de poder, né, que muitas vezes nos impedem de levar nossas perspectivas. As nossas perspectivas, elas são o tempo todo bombardeadas por perspectivas que não são nossas. Então, fica muito difícil de ter autenticidade. Então, é o desafio, né, de simplesmente não absorver conceitos de internacionalização, práticas de internacionalização que não estão relacionadas com o nosso contexto. Os conceitos de internacionalização, eles são muito evidentes, assim, não se pensa em conceito de internacionalização próprio para a Universidade Pública Brasileira. O que eu vejo é simplesmente pegar o conceito lá que a autora X falou e colocar agora, e agora que a moda é internacionalização abrangente, Comprehensive Internationalization, até sem pensar que esse conceito ele foi criado pela NAFSA, pela ACE, pela NAFSA, são 2 instituições totalmente inseridas no contexto estadunidense e que dizem respeito àquele sistema de educação superior, e não tem nada a ver com o nosso. As instituições universitárias nos Estados Unidos, além de serem privadas em sua grande maioria, elas têm autonomia total, não existe uma política nacional de internacionalização como nós temos aqui. Então, como que nós pegamos esses conceitos e simplesmente inserimos no nosso contexto? Então, é isso que falta, assim, não é uma ideia de ser contrário às relações com o Norte, mas de realmente considerar as nossas questões contextuais e de que o nosso contexto é um e o deles é outro. As nossas questões são outras, né? Ok, obrigada. Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada, Fernanda. Agora a Renata Pires tem uma questão, depois nós temos a Helena e a Sônia. Então, acho que a gente faz a Renata e a Helena e depois a gente faz uma outra rodada. Uhum. Renata, você quer... Conseguem me ouvir? Sim. Consegue? Olá, Sim. tudo bom? Obrigada, Fernanda, pela ótima apresentação. É um tema aí que emergiu, a gente já vinha ouvindo bastante, mas emergiu ainda mais com essa pandemia, né? A internacionalização.
Existe, sim, um protocolo para que as instituições realizem esse processo, né? E existe um protocolo oficial do MEC para esse processo? Tá, assim, Renata, eu tenho um conceito que eu acho que define muito bem como as universidades públicas, principalmente as federais, estão submetidas ao governo federal, que se chama autonomia vigiada. É um conceito que eu acho que define muito bem assim, a relação governo-universidade pública no Brasil, sabe? Porque muito embora essas instituições elas sejam autônomas, até pela Constituição Federal, elas possam traçar estratégias específicas de internacionalização, o direcionamento do governo federal é muito grande nesse sentido. Então, assim, os nossos programas de pós-graduação, que é onde a internacionalização ocorre de forma mais efetiva, né, pela pesquisa, eles são gerenciados pela CAPES. A CAPES coloca todos os critérios, né, considera um programa com nota 7 somente aqueles considerados internacionais, define todos os critérios. Então, não é direto, não existe uma carta assim, ó, vocês devem fazer internacionalização assim, assim, assado. No entanto, todos os critérios de financiamento, de política, eles são determinados pelo governo federal. Então, assim, esses 3 programas que eu mencionei, Ciências Sem Fronteiras, Idiomas Sem Fronteiras e CapSprint, eles definem o que é internacionalização no contexto das universidades públicas federais. E desculpa te interromper, aproveitando assim a sua colocação, esse ano, como que foi assim o engajamento então do governo, né? Porque o que a gente mais ouviu foi corte, 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 né? Num momento tão necessário de troca e tudo mais. Como foi assim? Você acompanhou bem isso? Então, só para finalizar o que eu estava colocando antes dessa influência, né, que existe grande do governo federal nas universidades, por exemplo, para que as universidades pudessem concorrer ao CapSprint, né, esse novo programa de internacionalização, uma das questões que elas precisavam ter era um planejamento institucional de internacionalização, plano institucional de internacionalização. Muitas delas não tinham e precisaram criar. E o que tinha que estar nesse plano? Exatamente a ideia de internacionalização enfatizada pela CAPES, porque se tivesse algo muito contrário, dificilmente seria um programa contemplado. Então, só para fechar, assim, que é algo muito, muito mais subjetivo, mas que a definição dos rumos da internacionalização nas universidades federais brasileiras, pelo menos da perspectiva da administração central e dos programas de pós-graduação, ele é muito mandado pelo que o governo federal entende de internacionalização. Tá? E aí acontecem diversas outras iniciativas no contexto das universidades, mas que geralmente não são consideradas como atividades de internacionalização. E aí poderia citar vários, tá? Bom, sobre a questão da internacionalização na pandemia da perspectiva do governo federal, tá? O governo federal, ele segue com uma perspectiva bastante hegemônica de internacionalização. Então, o programa vigente é o CapSprint, que está acontecendo de diferentes formas. Eu acho que a mobilidade estava parada, mas está voltando. Mas o programa não é só mobilidade. Então, diversas questões do CapSprint têm acontecido. E aí o governo tem feito outras ações, assim. Então, por exemplo, tem ali na apresentação eu mostrei, né, aquele convite para a inauguração de um programa de política linguística, isso está vinculado à internacionalização, né, numa parceria MEC e British Council. O governo federal, assim, fora isso, não tem tratado de internacionalização com as universidades federais, assim. Na verdade, nunca fez muito. Lançou os programas e deixou acontecer, sabe? As universidades que se inscrevessem, enfim. Mas é isso, assim, as próprias universidades que têm estado mais preocupadas, né, porque entendem que devem internacionalizar e têm pensado em formas de, enfim, internacionalização em casa, internacionalização remota, aulas com convidados internacionais, enfim, as coisas têm acontecido mais numa perspectiva micro, né.
Mas é tudo bastante recente, as próprias aulas ficaram paralisadas por um tempo, né, na graduação, pelo menos. Então, está tudo em um processo de adaptação. Tá aí sempre Obrigada, obrigada, Fernanda. Agora a Helena. Bom, primeiro, Fernanda, muito obrigada pela tua presença, pela tua apresentação hoje aqui no nosso webinário, né? Aproveitar essa oportunidade de te agradecer. Enfim, esse tema realmente é um tema bastante capcioso, né? E pelo debate aqui, eu tendo um pouco a partilhar com a Ana Maria Ximenes um pouco essas preocupações que ela colocou. Primeiro porque eu sou uma pessoa um pouco desconfiada, né, quando a gente entra com algumas utopias, né, sobretudo o Boaventura, né, no âmbito da universidade, porque a universidade é uma ideia eurocêntrica, né, a universidade nasce na Europa, e, bom, enfim, isso não significa, né, em todo os continentes não europeus, né, na verdade, eles copiam essa ideia de universidade europeia, né, pelo menos ocidental, a que nos foi acessível. Então, sempre quando, né, eu fico muito preocupada quando a gente pensa, né, num rompimento com uma visão eurocêntrica, de um conceito que é eurocêntrico, né, então eu fico sempre um pouco desconfiada disso. E eu acho que a pandemia também, né, eu concordo que os momentos de crise, né, de grandes crises, ela propicia um repensar, né, um remodelar, um redirecionamento dos caminhos, né? Mas o que eu vejo aí com a crise sanitária da Covid-19 é um acirramento das relações de cooperação norte-sul, norte-norte, né? A corrida em torno da vacina para a Covid-19 evidencia, né, a hegemonia dos países, sobretudo de língua inglesa, e a China, enfim, as grandes potências, né, na área da ciência, e a questão da importância da ciência, que é, infelizmente, produzida e monopolizada por esses países, né? Tanto que a gente sempre tem, que bom que o Butantan tem uma cooperação com a China. Ah, que bom que Fiocruz tem outra cooperação. Enfim, quem está emergindo aí nesse, né, nós não temos nenhum exemplo de cooperação sul-sul aí, nada perto de um enfrentamento da crise. E eu não digo só em termos de crise sanitária, da vacina e tal, mas de modelos, né? Quando a gente pensa universidade pós-pandemia, que modelos nós estamos... o que a gente está lendo, né? O que Berkeley está fazendo com os alunos, né? A gente está com o olho lá em cima, né? Vamos dizer assim, no norte. O que as grandes universidades vão fazer? Como é que vai ser o ensino? Como é que eles vão se adaptar no pós-pandemia, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar esses modelos, mas há uma realidade, uma premência aí, que há, evidentemente, sobretudo no âmbito da grande ciência, né, da produção científica, há uma hegemonia do norte, né? Então, outra coisa que eu gostaria de juntar, então, na verdade, não é muito uma pergunta, mas é mais um comentário, né? E eu acho que talvez você tenha tocado, Fernanda, num momento evidente que não é para ter só um padrão de cooperação, né? Você coloca isso, mas você vislumbrar possibilidades de várias relações de cooperação, norte-sul, sul-sul, quer dizer, isso seria o desejável, né? E, ao mesmo tempo, a gente faz a defesa do sul-sul desse tipo de relação. Ah, por que a gente não faz, né, com a África, com a América Latina, papapá. Nós também temos a defesa do sul-sul desse tipo de relação. Ah, por que a gente não faz, né, com a África, com a América Latina, papapá. Nós também temos em mente que todas as universidades, todas as instituições de ensino superior devem seguir um modelo, né? E eu acho que aí é que está o grande problema, né? Quando a gente faz os editais, por exemplo, do MEC, e eu não acho que é um governo separado da sociedade, eu acho que quem está a CAPES,
quem está na frente da CAPES, os técnicos, os comitês, são todos professores, pesquisadores, cientistas, enfim, não existe, ainda bem, né? Somos nós, né? Somos nós que somos a CAPES, somos nós que fazemos essas políticas de internacionalização. Então, eu acho que é interessante a gente pensar assim, de talvez pensar na possibilidade, né, de reconhecer a heterogeneidade, a pluralidade de missões das instituições, e, a partir daí, você criar caminhos, né? Porque também não tem sentido de que todas agora, que lindo, vamos ficar só, né? Eu acho que para algumas instituições, a relação mais simétrica, vamos dizer assim, né, menos desigual, pode ser mais positiva. Em outros casos, pode significar uma estagnação, né? Eu acho que alguém falou, né, que você não é contra o isolacionismo, né? É ótimo, né? Porque em alguns casos, se você estabelecer só relações simétricas, você fica estagnado. É importante você ter um pouco essa troca, e a troca sempre ela tem um grau de desigualdade, né? Você dá alguma coisa, recebe outra, tal. Enfim, então eu acho que é pensar um pouco nisso, né? De não ter um modelo, um padrão de cooperação, mas você permite outros. Agora, tomar muito cuidado, né, para negar, por exemplo, que realmente o Norte tem algumas respostas aí para a crise da Covid e que nós temos que fazer cooperação com eles, né? Enfim, eu fico pensando muito esse momento, independentemente de todo o discurso pró o modelo, né, e isso está enraizado, ele evidenciou de forma muito objetiva, né, independentemente de qualquer narrativa eurocêntrica, patriarcal, que seja, né, eu acho que deixou muito claro isso. Eu queria te ouvir um pouco, acho que a Ana Maria foi um pouco, a Ana Maria Schmidt foi um pouco nesse sentido, mas para a gente problematizar um pouco isso, né, a gente vem discutindo né, a heterogeneidade dos nossos sistemas e tal. E a outra questão, né, que você falou da autonomia vigiada, né, aqui no Brasil, as nossas instituições, né, nós temos a autonomia vigiada e tal. Acho que é importante falar também, né, que as nossas universidades públicas, elas são quase que totalmente financiadas com recursos públicos, com poucas possibilidades de parceria com o setor produtivo, com a captação de recurso fora, né, tem um modelo aí, elas são gratuitas, quer dizer, a nossa margem de autonomia é muito dependente do modelo também inteiramente estatal, né, e obviamente nós ficamos à mercê de apoio, de desenvolvimento de políticas na área da internacionalização, que convém, obviamente, aos grupos hegemônicos que estão fazendo política na CAPES, né? Então, se interessa a internacionalização para os países do Norte, porque são os grupos de ciência, das hard sciences que estão fazendo essa política, então é isso, né? Eu acho que aí talvez a gente poderia pensar que não é uma orientação do governo, mas era orientação exatamente dos grupos de poder que estão lá e que talvez atenda a interesses de algumas instituições em particular, né? Então, com características de fazer desenvolvimento científico olhando para o norte e não para os vizinhos aqui do sul, né? Então, eu acho também a gente tem que ponderar, eu não gosto muito desse discurso do governo lá em cima, sabe, impondo uma política e tal, eu acho que isso, né, a gente tem um campo de forças aí muito específico, inclusive disciplinar, né, a gente sabe que tem uma briga curricular. Bom, é isso, é um comentário enfim, queria te ouvir um pouco a respeito dessas maluquices que eu falei aí. Não, eu acho que tu falaste coisas muito pertinentes, assim, até tentei acompanhar, vou tentar resgatar os pontos que tu levantaste que eu acho fundamentais, assim.
enquanto tu falavas, Helena, eu pensei assim, né, como de fato esse contexto, ele deixou as desigualdades muito mais evidentes, ao ponto que fica muito claro quem tem condição estrutural e poder para dar respostas à pandemia, né? E obviamente que num contexto de crise em que queremos vacina, queremos cura, seria um absurdo completo deixar de cooperar com aqueles que têm a tecnologia desenvolvida, né? Então, não, em nenhum momento, assim, como eu já mencionei antes, eu penso assim nessa ideia de que só se deve cooperar com o Sul. Eu acho que isso é uma perspectiva assim que não faz o menor sentido, sabe, no contexto atual, assim. E que eu espero que o meu trabalho não leve para esse entendimento. Até fiquei, né, eu realmente espero que o que eu produzo, porque eu estou olhando, assim, a minha perspectiva de pesquisa é um olhar para as contradições e para os dilemas. Eu não estou desconsiderando os benefícios da internacionalização, por exemplo, mas eu estou justamente direcionando o olhar para essas questões. Então, claro que de forma superficial vai parecer que eu estou simplesmente fazendo, tipo, eu sou contra a internacionalização, de forma alguma, não é por aí, né? Mas, assim, também pensando na perspectiva decolonial, que é a perspectiva que eu sigo, a ideia da decolonialidade na verdade, ser uma epistemologia que engloba diversas epistemologias, que tenta ser um retrato do mundo mais fiel, mas o mundo como ele é, né? Porque a perspectiva eurocentrada, o que ela faz é partir do pressuposto de que aquilo que diz respeito a um contexto específico, localizado, ele serve para todo mundo. Isso não é verdade. A gente tem as nossas próprias perspectivas que, claro, que estão misturadas, que são híbridas, que as nossas universidades elas são ocidentalizadas, mas elas também têm alguns elementos. Por exemplo, eu considero que a extensão é algo muito próprio da América Latina. Essa aproximação universidade-sociedade, pelo menos em sentido amplo, como foi pensada no movimento de Córdoba de 1918, ela é algo que é nossa. Então, assim, é tudo muito híbrido, né? E então essa ideia de decolonialidade, eu penso que ela é muito interessante, assim, no sentido de não que a epistemologia dominante seja inválida, ela não é, ela é muito importante também, mas considerar outras epistemologias que essa epistemologia dominante acaba silenciando, né? E essa visão hegemônica da CAPES, assim, de que, claro, que vamos olhar para as universidades do Norte, etc., o que está por trás disso também é uma noção eurocentrada de desenvolvimento, né? A ideia de que estamos no ponto e vamos evoluir até chegar a um outro. Isso é imaginário, né? Isso é imaginário, assim, isso é uma coisa importante de se ter em mente. E essa noção hegemônica de desenvolvimento, muito embora ela seja boa para muitas coisas, ela tem se mostrado como problemática. Então, temos a questão ambiental, temos a questão de desigualdade social cada vez maior. Então, assim, são modelos de desenvolvimento que necessitam ser repensados. Então, também, assim, só de se considerar isso, antes de sair correndo atrás do modelo que geralmente é tido como ideal. Ok, as universidades dos Estados Unidos, por exemplo, são mais capazes de fazer ciência, claro, estruturalmente são, mas também olha para o sistema de educação superior dos Estados Unidos. Assim, eu acho que um questionamento que se necessita fazer, esse é o modelo que nós seguimos, que nós queremos seguir, altamente privatizado, em que todos os estudantes saem com dívida estudantil e ficam pagando para o resto da vida. Assim, é o tipo de questão que a gente tem que também considerar, assim, e se perguntar se é esse modelo realmente que a gente quer, ou a gente quer pensar em alternativas, né, em outras possibilidades para o nosso contexto, assim, antes de sair copiando esses modelos dominantes, né, de internacionalização. Internacionalização nos Estados Unidos sempre foi e é a atração de estudante, né, sempre foi, de pesquisador. Então, é essa internacionalização que nós queremos desenvolver. Então, enfim, questionamentos assim mais estruturais que eu acho que a gente tem que fazer. Obrigada, Fernanda. A Sônia tem uma questão. Sônia.
Olha, eu fiz uma pergunta se existem experiências de internacionalização fundamentadas nas epistemologias do Sul, como defende Boaventura de Souza. Eu não sei se você chegou a desenvolver esse ponto, porque eu ouvi muito pouco, sabe? O meu áudio estava muito ruim. Então, se você conhece experiências baseadas nessas epistemologias do Sul, como defende o Boaventura, já que você se baseou nele, né, um pouco nele, né, nas suas análises. Sim. Eu gostei muito da sua análise, parabéns. Obrigada, Sônia. Então, Sônia, o que eu observo é que no nível micro, muita coisa acontece nesse sentido, sabe? Existe muita gente inserida nas universidades pensando em internacionalização de outra forma, muitas vezes sem usar sequer o termo internacionalização. Então, por exemplo, aqui na minha universidade, a gente tem um grupo de pesquisa e extensão chamado EIRENE, que eles fazem trabalho com, geralmente, imigrantes, refugiados aqui na nossa cidade, né? E eles têm diversas ações e eles têm essa ideia de não fazer algo em que a universidade é aquele ator em que estabelece a agenda e que fala o que deve ser feito. Então, eles têm uma ideia, né, uma ideologia, assim, de que essas pessoas, elas precisam ser ouvidas e definir o que elas querem para si, porque a gente tem também um imaginário pensando, o imigrante, ele precisa disso, isso, aquilo, né, que geralmente é uma questão, é algo bem hierárquico, assim, da nossa forma, né, nos colocando de uma forma e eles de outra. Então, esse é um grupo, por exemplo, que não usa internacionalização, você pode olhar os documentos institucionais, pode olhar tudo relacionado ao EIRENE, você não vai ter a palavra internacionalização lá, mas está lidando com sujeitos de outros países, de contextos desfavorecidos, está fazendo um trabalho que se aproximaria muito dessa ideia, desse conceito de epistemologias do Sul. Então, esse é um exemplo de que na escala micro das universidades, muita coisa acontece, tá? De forma, assim, mais estrutural, nacional, a gente com certeza pode olhar para a Unila e para a Unilab, aqui no Brasil. Eu acho que são instituições que elas são bastante híbridas, assim, que contemplam diversos interesses, mas que têm uma ideia de internacionalização também que busca se desvincular da racionalidade dominante. Então, tem muita coisa boa para se ver nessas duas instituições, nesse sentido. Enfim, aí poderia mencionar diversas outras ações, mas eu penso que geralmente aquelas que não têm uma intervenção muito grande direta do governo federal. Também até no CapSprint, eu já vi um projeto que incrivelmente assim tem essa perspectiva. Então também é interessante como você pode fazer uso, né, de um recurso que está ali para ser, né, feito de forma mais hegemônica, mas você pode fazer uso da sua autonomia, né, se você puder. E pode também dar uma direcionada para fazer algo diferente, assim, interessante. Então, tem muita coisa acontecendo. Geralmente, elas não são tão visíveis quanto as hegemônicas. Muito obrigada, Fernanda. Fernanda, eu gostei muito da questão da Sônia. Acho que não tem ninguém inscrito. Acho que eu posso falar, Ana? Pode. Sim, Helena. Pode falar. Muito. Agora, eu acho essas experiências, né, sobretudo na área de extensão, bastante interessante, essa que você colocou, mas qual seria a especificidade de uma universidade realizar esse tipo de coisa? Isso não poderia ser feito... Eu tô funcionando um pouco, viu, Fernanda, como advogado do diabo, tá? Não necessariamente, eu penso, mas para a gente provocar um pouco o debate, né? Qual a especificidade de uma universidade em atuar, por exemplo, num programa como o IRENE? Qual a especificidade do seu conhecimento para atuar assim, e não uma organização da sociedade civil para trabalhar com imigrantes, como tem muitas. A minha filha, inclusive, trabalha numa ONG de acolhimento aqui de africanos. Né? Mas eu gostaria de saber qual é o diferencial da universidade nisso.
Então, Helena, especificamente sobre esse grupo, por exemplo, na verdade é um grupo que parte do direito, né, do direito internacional, de uma perspectiva decolonial. Então, é um grupo que tem esse conhecimento acadêmico, né, e que por esse fato estaria apto a atuar nessas questões. Por exemplo, eles fazem bastante diálogo com os organismos aqui, com a Assembleia Legislativa, então eles têm esse conhecimento para levar essas questões dessas populações para a questão legislativa, por exemplo. Então, assim, de mudar a legislação para imigrantes aqui na cidade, a partir do conhecimento da capacidade que eles têm de fazer isso. Mas eu penso que o seu comentário, ele nos leva também a pensar numa questão muito mais filosófica e de difícil resposta, que é qual é a função da universidade na sociedade? Né? Exatamente. Em essência, é isso. E talvez, assim, a ideia de Clark Kerr, de multiversidade, nos ajude a refletir sobre esse aspecto, assim, de pensar a universidade como uma instituição social que visa atender a diferentes interesses. Né? A universidade ela não pode estar sujeitada simplesmente à lógica econômica, mas ela também não pode desconsiderar essa lógica, porque ela faz parte da sociedade. Né? Então, ela é importante nesse sentido. Por outro lado, ela não pode ser só isso. Né? Então, precisa também considerar o contexto no qual ela está inserida, na minha perspectiva. Né? E aí realmente, depende da ideia de universidade que se tem. Se alguém pensa na universidade... é um centro de formação profissional, então realmente não tem nada que ter esse tipo de projeto, né? Não faria sentido. Mas se você pensa a universidade como uma instituição que contempla diversos interesses da sociedade, e aí um projeto dessa natureza pode sim fazer muito sentido. Realmente tem um papel, até assim, na ideia do movimento de Córdoba, né? Tipo, o que estava por trás assim, era a ideia de uma universidade como uma instituição que tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Se você pensar a universidade também dessa forma, aí projetos dessa natureza passam a fazer sentido, né? Bom, isso também vem muito do modelo norte-americano, né, dos community colleges, né, eu acho que tem uma influência muito grande aí, né, sobretudo a nossa reforma 68, quando coloca, né, quando começa a pensar, enfim, o modelo de universidade tem um pouco também junto, não só a universidade de pesquisa norte-americana, mas um pouco essa ideia da inserção né, porque nem toda universidade norte-americana, nem todo ensino superior norte-americano faz pesquisa de ponta, né? A gente tem uma tradição imensa norte-americana do engajamento no entorno, né, na ação societária, enfim, comunitária, né? A gente tem uma tradição bastante grande aí, né? Então, também eu não vejo a especificidade do Sul, né? Embora você realce o movimento de Córdoba, mas a gente também pode reportar a um modelo da... Não estou falando da Universidade de Pesquisa norte-americana, né? Mas o sistema é muito diverso, o sistema norte-americano, e você tem uma tradição muito forte na área enfim, de trabalho comunitário, né? Uhum. Eu acho muito interessante, eu acho extremamente importante. Tem uma tese que eu gosto bastante, que é a história da universidade, acho que por um modelo participativo de universidade, que o André Rubião, acho que é de 2013, e ele pega diferentes elementos da história da universidade em diferentes partes para chegar à ideia de uma universidade participativa. Um dos modelos é de multiversidade, então considerando que a universidade deve servir a diferentes propósitos. Aí também ele considera o movimento de Córdoba, considera o modelo e a força da autogestão, né? Sim, ele tira de cada modelo de universidade aquilo que ele considera essencial para a criação de uma universidade participativa. Então, sim, a gente pode, de fato, pegar, né, diferentes partes dos diferentes modelos de universidade e tentar pensar no que faz sentido para nós, né? Tem uma experiência, não sei se você conhece, da Universidade da Floresta,
Você já ouviu falar aqui no Brasil, lá no Norte? E é bem interessante, eu tive uma aluna de mestrado que fez sobre a Universidade da Floresta, era uma demanda local para a inclusão, né, dos outros saberes, outros conhecimentos dos povos da floresta indígena, população, enfim, os coletores, enfim, toda a população. E foi muito interessante, que era um movimento local, né, e assim que ganha força, a Universidade da Floresta, ela se disciplinariza e volta a oferecer os cursos clássicos de licenciatura para formar professor de português, matemática e tal, tal, tal. Então, é bem interessante, né? Ela vai acompanhando esse movimento, como a própria população, né? Na verdade, você tinha as ONGs e você tinha os movimentos e tal, e como esse saber dentro da universidade, logo ele passa a ser disciplinarizado e ele passa a reproduzir o modelo dominante de universidade e tal. Então, é bem interessante, né, como é difícil, né, você pensar, né, a tensão entre você trabalhar com outras epistemologias e tal, dentro do modelo que, enfim, que é muito arraigado, né, muito... Como o modelo dominante, ele se projeta de forma universalizada, nós acabamos pensando que não existem outras formas de fazer, de saber, de ser. Né? Isso faz com que estejamos completamente imersos e dentro dessa caixa, né? Pensando que só existe uma forma, né, de se fazer ciência e somente um modelo de universidade. Isso é bem interessante mesmo, assim, a dificuldade, né, de pensar, de se desvincular da racionalidade dominante. É muito difícil. Bom, para encurtar, essa Universidade da Floresta virou um campus avançado da Universidade Federal do Acre, enfim, com todo, seguindo qualquer campus avançado e de qualquer universidade federal, sem nenhuma especificidade dos saberes locais e tal. Bom, tem mais uma questão aí, Ana. Tem uma questão da Ludmila, ela colocou no chat, porque a internet está instável, então ela agradece aí, dá os parabéns, né? E ela pergunta, a internacionalização que temos é centralizada e formada pelos países chamados desenvolvidos, mas e para eles? O que eles praticam como internacionalização? Você já mencionou que eles principalmente atraem alunos estrangeiros, mas quais projetos eles buscam quando saem de suas origens? Muito obrigada. Interessante a questão, Ludmila. Até lembrei agora, né, só para complementar, assim, a ideia que os Estados Unidos, que as universidades estadunidenses têm de internacionalização, está muito vinculada à sobrevivência delas. E em foi ano passado, Ana, ano passado que nós fomos para a Arábia Saudita no evento da educação. Foi em abril do ano passado. E aí tu vais lembrar de como tinha lá os estandes de diversas universidades dos Estados Unidos, simplesmente saíram dos Estados Unidos, foram para a Arábia Saudita para captar estudante, porque é um governo que tem muito dinheiro e que manda estudantes para estudar, e as universidades estadunidenses, elas não têm recurso de governo federal, como as nossas públicas têm. Elas dependem desses estudantes para sobreviver. Então, é essa realidade contextual que molda o que elas entendem por internacionalização. É bastante diferente da nossa realidade, da universidade pública, pelo menos, porque nós não cobramos mensalidade. Então, pode se perguntar dessa perspectiva, tá, por que vocês querem estudantes internacionais? Por outros motivos. Né? Por exemplo, por prestígio internacional, porque entendemos que eles trazem perspectivas diferentes, culturas diferentes, enfim. E aí, sobre a questão de quais projetos que eles buscam quando saem das suas origens, eu diria que eles não saem muito. Não as universidades em si, o projeto das universidades é atrair, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eu diria. Só que aí os pesquisadores, os estudantes, eles sim têm diferentes projetos individuais, querem, enfim, querem entender mais de um contexto, querem colaborar, enfim, aí eles têm suas perspectivas individuais, né? Daí a gente não está falando de instituição, né? As motivações para internacionalizar. Não sei se eu respondi assim, mas
ali na questão dos projetos, eu vejo assim, de forma, se a gente olha para o indivíduo, as pessoas têm diferentes motivações, né, para internacionalizar. Tem mais uma pergunta da Sônia, se a pergunta da Ludmila poderia estar relacionada com o processo de Bolonha. Eu não sei exatamente, a gente poderia fazer relação, assim, eu acho que não esteve tão diretamente relacionada, porque o processo de Bolonha foi a ideia de unificar, de certa forma, né, a educação superior da Europa com um cunho, econômico muito forte, né, então de facilitar a mobilidade entre eles. Agora o processo de Bolonha também ele influencia diversos contextos, como o latino-americano, mas teria que pensar um pouco mais assim nessa relação. O processo de Bolonha ele tem uma projeção conjunta da Europa, né, para fora, que tem diversos objetivos ali vinculados. Mas não sei se a pergunta da Ludmila esteve tão relacionada assim com o processo de Bolonha. Tá certo. Obrigada, Fernanda. A gente não tem mais questões. Então, eu passo a palavra para a Helena. A conversa está tão boa, Fernanda. Bom, a Inglaterra, o Reino Unido está desesperado atrás dos alunos, né? Com a crise da Covid, você suspende né, a mobilidade estudantil e não tem receita, né? Sim, até eu voltei para o Brasil, né, depois de quase 2 anos no Boston College, praticamente antes da pandemia, assim, menos de um mês antes, né, 20 dias antes, sem imaginar que isso aconteceria. E aí eu acompanhei o que estava acontecendo lá, né, como que o Boston College estava lidando com essa questão. E é muito interessante o esforço da instituição para o retorno das aulas presenciais, por conta da tuition, da mensalidade que eles têm. Claro, uma pressão imensa, né? É uma instituição de elite que cobra cerca de $50 mil de cada estudante por ano, né? Isso é o que os alunos pagam. Só que os alunos, eles não pagam pelo ensino especificamente, eles pagam por toda uma estrutura, por um campus, com todos os recursos, academia, alimentação, etc, etc. E que, por conta disso, as universidades voltaram às aulas, estão com aula presencial, fizeram uma espécie de redoma, testaram todos os estudantes. De vez em quando eu ainda estou vinculada ao e-mail, recebo aqui uma notificação de que 22 alunos foram contaminados e vão estar em quarentena. Assim, eles estão lidando com isso de forma presencial, porque ele seria um impacto muito grande, né, econômico muito grande. Eles teriam que fechar as portas se os estudantes não pagassem o que pagam. Então, só reforçando assim como realmente é um outro contexto, né, de necessidade de estudante, inclusive estudante internacional, chinês geralmente, naquele contexto. Bom, eu acho que a gente vai ter um outro quadro do mundo, né, Fernanda? Pós-pandemia aí, né? É difícil de fazer projeção, né? Mas é bom ficarmos atentos, assim, ver as tendências. E em relação à internacionalização, acho que assim, só para fechar, o que eu quis colocar é que muitas vezes as análises elas são muito imediatas, né? Então, assim, começa a pandemia, começa a se pensar como vamos internacionalizar, mas sem perguntar aquelas questões que eu considero fundamentais, né? Por que internacionalizar? Internacionalizar para quem? Então, são questões estruturais que não podem deixar de ser consideradas e que eu acho que o contexto é bastante contributivo nesse sentido, né? Um contexto de crise que deve nos levar a pensar nessas questões mais essenciais da internacionalização. Podemos encerrar? Alguma outra pergunta? Bom, Fernanda, foi realmente um prazer ter você hoje aqui conosco, com essa possibilidade de diálogo, né, de ampliar, né, os nossos horizontes aí para pensar a questão
da internacionalização, que é um tema muito caro para nós, né? E você compartilhar esses novos, né? Esse novo paradigma, né? Eu acho que é muito oportuno, muito interessante. E, sobretudo, nesse momento, né, que a gente está vivendo, e que realmente a crise sanitária da Covid-19 colocou, né, trouxe muitas mudanças para o ensino, para a vida toda, né, para todas as esferas da vida, mas aqui no nosso caso a gente estuda o ensino superior, então para o ensino superior, né, elas estão ainda pipocando, né, todas as mudanças. E eu acho que o objetivo desses nossos seminários, né, ao longo desses 7 encontros no segundo semestre de 2020, foi justamente, né, chamar nossa atenção para essas diferentes dimensões e ficar atento a elas, né? E eu acho que as mudanças não param, né? Não vai ter um pós-pandemia que vai retornar a um estado anterior, vamos dizer assim. Não sei se é nem eu não gosto da ideia do novo normal, mas vamos falar um estado anterior, né? Pré-pandemia. Mas eu acho que agora as mudanças elas são contínuas, né? Nós vamos ter um processo de repensar mesmo, né? De repensar a universidade, repensar o ensino superior, repensar os padrões de cooperação, né, em nível internacional, e eu acho muito interessante, né, pensar esses padrões de internacionalização, essas possibilidades de cooperação, para além, evidentemente, do eixo hegemônico aí, né, e sobretudo porque isso nos permite também refletir sobre a missão do ensino superior, né, não como uma entidade única, mas sim composto por essa questão que você mesma levantou, Fernanda, do hibridismo, né, das possibilidades híbridas aí de um sistema, né, eu acho que a gente caminha para o ensino superior, para sistemas de ensino superior híbridos, né, não é só a questão do presencial e do remoto, mas eu acho que esse hibridismo ele vai se manifestar em muitas dimensões, em muitas partes do ensino superior. Então, nós estamos aqui, né, muito tema de pesquisa, aproveito para agradecer aí a presença de todos e de todas ao longo desse semestre, nem todos puderam estar presentes em todos os webinários, e também queria aproveitar para agradecer a todos, né? Hoje nós temos aqui a Ana, a Fernanda, não sei se tem mais algum palestrante aqui presente, e também queria agradecer a presença dos meus alunos, minhas alunas do curso da pós-graduação em educação, aí de terças-feiras, né? E, na verdade, os seminários, eles funcionaram de forma a complementar as aulas expositivas regulares do curso. Então, também agradeço a presença de vocês e a contribuição aí para esse debate. E aí eu vou passar a palavra para minha colega Ana Maria, minha parça aí, né, Ana, nesse momento de isolamento físico, né, mas de muita intensidade de trocas interinstitucionais e tal. Acho que isso foi muito bom. Então, me despeço aqui, um beijo para todo mundo e fiquem bem. Obrigada novamente, Fernanda, obrigada pela presença de todos e todas. Foi realmente uma série de webinários muito bons, tanto as apresentações quanto os debates, que foram de excelente qualidade. Como a Helena estava mencionando, eu acho que tem uma agenda de pesquisa aí bem extensa para a gente fazer nos próximos anos e para acompanhar, né, os impactos disso no curto prazo, como a gente fez agora nos webinários, mas também no médio e no longo prazo. Talvez fosse o momento, Ana, da gente aproveitar e, enfim, você dá oralmente essas informações que você escreveu no chat, né, sobre a publicação de um caderno com todas as palestras aqui, as palestras dos nossos webinários ao longo desse segundo semestre, né? Um caderno que vai sair ainda no primeiro semestre de 2021, esperamos que logo no início do ano, pelo NEP, né, Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas aqui da Unicamp,
Nós estamos agora no processo de transcrição das falas, das palestras e revisão pelos autores, e a gente espera que em breve também isso será lançado. Aproveito, né, já coloquei o link do nosso Facebook, a gente também tem um canal no YouTube, tem uma lista de discussão, então quem quiser ficar a par dos nossos eventos e das nossas atividades, se inscreva lá para receber as notícias, né? Então é isso, pessoal, obrigada, muito obrigada aí pela participação em todos os webinários. E assim que a gente tiver a notícia, né, sobre essa publicação dos webinários, a gente divulga lá na nossa lista de discussão e também no Facebook. Os 6 vídeos dos 6 webinários anteriores já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e esse vídeo deve ficar disponível nos próximos dias também. Então, eu acho que é isso. Obrigada, e a gente se vê de novo o ano que vem, né? Nós vamos continuar organizando seminários assim.